a sua bênção e nos visitar de uma forma extraordinária. Esta manhã nós falámos sobre quebrantamento e falámos sobre esta prática espiritual que precisamos ter quando nos somos quebrantados na presença do Senhor e quando nos quebrantamos diante dEle e quando buscamos a sua face, nós encontramos a sua presença de uma forma maravilhosa. Eu hoje gostaria de ler um dos relatos que para mim são mais extraordinários da palavra de Deus e encontramos no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, segundo livro de Crônicas, capítulo 6. E nós vamos ler aqui um texto muito importante que fala sobre a atitude de um homem que tinha tido a sabedoria de pedir a Deus sabedoria. Portanto, foi inteligente quando pediu a Deus sabedoria, não riqueza, nem poder militar, mas sabedoria. Ele aprendeu, sendo ele muito jovem, com o seu pai, aprendeu algumas coisas bastante boas, mas uma das coisas que nós vemos que ele aprendeu foi a submissão, a entrega, a consagração a Deus. Pelo menos aqui no início do seu ministério, nós vemos um coração que nós precisamos de imitar. Então nós hoje vamos ler este relato, que para mim é dos relatos mais espetaculares da Escritura. Eu às vezes na brincadeira costumo dizer, quando chegar ao céu, na brincadeira e a sério, porque nós vamos ter outra dimensão, mas quando chegarmos ao céu há alguns vídeos que eu gostaria de recuperar. Provavelmente teremos um conhecimento e conseguimos ver todos os episódios bíblicos ao vivo, mas imaginemos que estamos na dimensão em que nós chegamos aqui e vamos ao YouTube procurar um vídeo. Imaginemos que há lá um banco de dados onde nós vamos ver aquelas cenas que nós desde criança fomos ensinados acerca da palavra de Deus e vamos ver de uma forma viva aquilo que Deus fez. Eu gosto muito desta cena. É uma cena incrível. Salomão finalmente tinha a oportunidade de consagrar o templo que Davi tinha tanto desejo de construir, mas que lhe foi vetado. A construção do templo foi impedido que ele o fizesse, porque ele preparou tudo, como nós falávamos aí há algumas semanas, todos os materiais para a construção, preparou tudo, mas por causa da sua vida e ter muito sangue nas suas mãos, foi assim que Deus lhe disse, ele não conseguiu, apesar de ter construído o seu templo, a sua casa, o seu palácio, ele não conseguiu construir o templo do Senhor. E chega a altura de Salomão, seu filho, o filho fruto da graça, o filho da graça, não, era filho de Batseba, mas quando eu digo graça, não era o nome da mulher, era o filho do favor imerecido, quando ele desejou no seu coração aquela mulher, e esse primeiro bebê acabou por falecer, mas na verdade a história bíblica é uma história incrível, e principalmente quando chegamos lá a Mateus, ao capítulo 1, e vemos estes nomes na linhagem de Cristo, nomes de gente que teve a sua vida toda embrulhada, e como só pela atitude de coração, de quebrantamento, de entrega, de fidelidade, Deus chamou essas mulheres para a linhagem, e Batseba está lá citada, porque Salomão neste caso, é o filho de Davi, o qual continuou esta linhagem que mais tarde terminou, ou melhor, nunca mais terá fim, na pessoa bendita de Jesus Cristo, que permanece como Rei para todo sempre. Rei para todo sempre. Mas vamos então nos colocar naquele dia em que Salomão tinha edificado uma casa e ele faz uma oração ao Senhor. Nós não vamos ler toda a oração, recomendo os irmãos fazerem isso em casa. Ele estava diante do Senhor, ele estava ali, ora a Deus e no capítulo 6, verso 2 diz, tenho edificado esta casa para a tua morada, um lugar para a tua eterna habitação. E ele estava ali diante do Senhor, o Senhor estava a falar com ele e agora chega a altura da comemoração pública e ele coloca-se em pé diante do altar do Senhor. Vamos ler esta passagem, 2 de Crônicas 6, verso 12, e depois vamos saltar um pouco mais à frente, para não lermos todo o texto, mas ficarmos com o contexto daquilo que Deus colocou no meu coração. E diz assim, e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal, noutras traduções diz de bronze, 2,5 metros por 2,5 metros, 5 côvadas de comprimento, 5 côvadas de largura, 3 côvadas de altura, 1,5 metro de altura, e tinha posto no meio do pátio, portanto uma base de bronze, de metal reluzente. E ele colocou-se então nessa base, em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse,
Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o teu coração. Que guardaste o teu servo Davi, meu pai, que lhe prometeste porque tu, pela tua boca disseste e pela tua mão cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, que prometeste, dizendo, nunca faltará de ti varão diante de mim que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que os teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor, Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, à oração do teu servo, à sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor, a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Agora, pois, as súplicas do teu servo, do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar, ouve tu do lugar da tua habitação desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Vamos avançar para o capítulo 7, temos aqui toda a oração, quando os céus se cerrarem, quando não houver chuva, havendo fome, etc. E nós viemos a este lugar, levantamos as nossas mãos, ouve, Senhor. Verso 40 ainda, abre, Senhor, os teus olhos, estejam abertos os teus ouvidos. Agora chegamos ao capítulo 7, veja o que aconteceu. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o seu rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E todo o rei, vamos passar mais à frente, verso 12. Vamos ao 11 também para ficar no contexto. Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Agora verso 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, não houver chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Louvado seja o Senhor por este texto. Às vezes olhamos para estes relatos das crónicas históricos e pensamos, o que é que isto tem a ver com a minha vida no dia a dia? O que é que isto tem a ver com a minha caminhada cristã? Com a minha caminhada como cristão, minha caminhada cristã. Nesta tarde, meus amados irmãos, eu gostaria de partilhar convosco algumas atitudes que Salomão teve e que nós, como filhos de Deus, mordomos do movimento de Jesus Cristo, precisamos ter. Nós temos aqui uma casa, louvado seja o Senhor, que é bastante grande. 2.000 metros quadrados, é muito metro quadrado. 3? É 3.000? Mais de 3.000, vejam só, muitos metros. Já perdi a conta, são muitos metros. Temos muito lugar, temos muito espaço, temos muito potencial, temos uma grande responsabilidade. Mas de nada serve termos este lugar se a glória de Deus não se manifestar no nosso meio. De nada serve termos esta casa, consagrarmos, temos os melhores músicos no louvor, termos um grande coral, de nada serve termos grandes pregadores com todo o conhecimento teológico, de nada serve se a glória de Deus não se manifestar. E Salomão sabia disso. Salomão tinha preparado um templo como nunca houve, um templo cheio de subtuosidade, com muito ouro em muito lugar.
Só a base que ele preparou para se preparar, para fazer a oração, uma base de bronze, 2,5 metros, 2,5 metros, 1,5 metro de altura. E ali estava ele diante do povo com as suas vestes reais. Mas ele traz-nos um ensino incrível da atitude que nós precisamos de ter se queremos ver a glória de Deus baixar. E eu penso que nós queremos ver a glória de Deus baixar. Nós queremos ver a glória de Deus baixar sobre este lugar. Nós queremos ver a sua presença em cada culto, em cada momento, seja na quarta às 7h30, seja na sexta às 8h30, seja no sábado às 10 da manhã, seja no domingo às 10 ou às 15h30. Nós queremos ver em cada culto que nós temos, e em breve mais um em frente, e em cada congregação, neste movimento do Espírito que é a sua igreja, nós queremos ver a sua presença, nós precisamos de ver a sua presença. Nós somos seres emocionais, precisamos de sentir a sua presença, mas mais do que emoções, nós precisamos que o nosso espírito sinta que Deus está neste lugar. Então Salomão fez tudo o que lhe competia. Ele pegou na herança que recebeu do seu pai Davi e começou a construir aquele templo com as medidas que Deus tinha dado, com todo o trabalho, com todo o trabalho minucioso para apresentar uma casa que honrasse o nome do Senhor, o Yahvé. E nós também temos que fazer a nossa parte, igreja. Temos que fazer a nossa parte. Salomão fez a sua parte para que o Senhor se manifestasse daquela forma. E o que ele fez foi edificou o templo. Nós sabemos que não foi ele que esteve lá a edificar o templo. Nós sabemos que não foi ele que colocou pedra sobre pedra. Nós sabemos que ele não foi o artífice que lá bordou no ouro todos aqueles ombreiros e todos aqueles lugares tão especiais. Não foi tarefa fácil, mas ele foi o mentor. Ele foi o homem que tinha a visão, que tinha a direção de Deus para erguer aquele lugar. E ele teve essa responsabilidade. E houve muito empenho na parte de Salomão. Houve muito empenho de tempo, dedicação de tempo para edificar a casa do Senhor. E nós também precisamos de edificar o nosso templo. Nós precisamos edificar o nosso templo. Os irmãos sabem, nesta nova aliança que nós estamos agora como Igreja de Jesus Cristo, 1 Coríntios, capítulo 6, 19, diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos esse templo. A maneira com que nós edificamos a nossa vida espiritual, a maneira com que o nosso coração está receptivo à presença de Deus, a maneira com que nós nos buscamos, como falávamos nesta manhã, quando nos quebrantamos aos pés do Senhor e buscamos a sua face, é o edificar deste templo espiritual. Mas também somos templo no sentido conjunto. A Bíblia também nos diz que nós somos pedras vivas, que fazem parte deste templo que é a Igreja de Jesus Cristo. E nós nos juntamos uns aos outros. Às vezes o irmão está mais desanimado, há outro que está mais animado, e cada um vem aqui para animar o seu irmão, para encorajar o seu irmão, para exercitar o irmão na fé. Irmão, não desista. Deus está conosco, Deus está consigo. E o Senhor é esse Senhor que opera poderosamente. O nosso templo também precisa de estar, assim como o templo de Salomão, minuciosamente construído. Não pode haver áreas que estão sobre a nossa direção. Nós precisamos que seja segundo a planta divina. E a planta divina é a sua palavra, com que nós podemos edificar a nossa vida. Acabamos de cantar, Cristo é o nosso fundamento, a sua palavra é o nosso fundamento. E a igreja onde nós trabalhamos também, onde nós servimos, onde nós congregamos, é também umas construções que temos que deixar que seja o Espírito Santo a construir. Temos que deixar que o Senhor seja o arquiteto da nossa vida. Temos que deixar e pedir que Ele possa nos dirigir. Nós queremos ser trabalhadores, nós somos cooperadores na sua obra, mas Ele é o líder. A igreja é do Senhor, irmãos. Nós podemos estar aqui como pastores, mas a igreja é do Senhor. Ele põe e depõe a liderança, porque Ele é o Senhor da igreja. E nós queremos ser homens e mulheres que ouvem a sua voz e que fazem segundo o seu plano. E acima de tudo constroem a sua igreja sob a verdade eterna da palavra de Deus. Nós precisamos de remover terras impuras. Nós precisamos de remover tudo aquilo que é impuro. Nós, quando construímos um templo, temos que remover, às vezes, muito entulho. Muitas coisas que estão ali escondidas têm que ser removidas. Têm que ser removidas. E esse remover significa que nós temos que olhar para dentro de nós e ver aquilo que não está consoante a palavra de Deus. As nossas falhas, os nossos pecados ocultos, as nossas fraquezas precisam de ser trabalhadas e deixar aquele Senhor, o construtor, possa trabalhar na nossa vida. Mas temos também que fundamentar os nossos fundamentos na verdade eterna da palavra de Deus.
Nós líamos há algum tempo atrás, todos nós conhecemos de cor, 127 Salmo, verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então nós queremos que seja o Senhor realmente a edificar a casa. Nós queremos ser a casa do Senhor individualmente, mas também coletivamente como igreja, ser a casa do Senhor. Não é atitude fácil, mas o resultado de uma igreja bem edificada é tão grande que nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Então vamos edificar a nossa casa sobre firme fundamento, que é as palavras eternas de que o Senhor nos disse, que Ele é o Filho do Deus vivo. Louvado seja o Senhor. Agora vejam a atitude de Salomão. Eu gostaria de olhar aqui para as atitudes físicas e encontrar aqui, de alguma forma, inspiração para as atitudes espirituais. Primeiro que nós encontramos, vemos que Salomão, ele estava diante do Senhor, verso 12 do capítulo 6, e diante do povo também. E ele coloca-se diante do povo, perante o altar do Senhor. Ele estava ali naquela base, que nós sabemos, verso 13, de metal, e diante de toda a congregação, e ele estende as mãos, diante da congregação e diante do Senhor. E este estender as mãos fala, irmãos, de nós não termos mãos impuras quando entramos diante do altar do Senhor. Timóteo 2, 1 Timóteo, Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, primeira carta, verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E levantar essas mãos santas significa, irmãos, honestidade. Não temos nada. Nós vemos quando vem a polícia e alguém, principalmente mais nos Estados Unidos, quando é parado um carro, e a primeira coisa que eles dizem é: coloca as mãos no ar ou mostra as suas mãos. Mostra as suas mãos se não há nada escondido, se não há uma arma, se não há alguma coisa escondida. Mostra as suas mãos. Mostra que as suas mãos estão vazias. Mostra as suas mãos. Neste caso o Senhor diz: mostra-me as tuas mãos. Ou seja, o teu dia-a-dia, alguma coisa oculta, alguma coisa que está escondida, mostra, revela. E quer que os irmãos, que os homens em todo lugar, homens e mulheres, orem levantando mãos santas. E é isso que nós fazemos quando estamos a adorar. Muitos de nós gostamos de levantar as mãos. Levantar as mãos é: Senhor, eu não tenho nada em mim mesmo. É um quebrantamento, é uma entrega. Senhor, eu não tenho nada em mim mesmo que valha. Se não for a tua ajuda. É aquele levantar das mãos como o náufrago ou aquela pessoa que se está a afogar. Levanta as mãos para a terra em sinal para o salva-vida que está lá na praia. Socorro, socorro. Eu não tenho nada a me agarrar. Eu estou a submergir. E tantas vezes levantamos as mãos, acenamos para o Senhor e o Senhor escuta a nossa oração. Mas Ele estende as mãos diante do povo, estende as mãos sem nada para esconder, não havia nada na manga, nada oculto. E Ele faz uma atitude, irmãos, que é aquilo que o Senhor nos ensina, a atitude de humildade. Podemos imaginar Salomão com as suas vestes reais. Podemos imaginar Salomão com o melhor vestido que podia haver, um homem cheio de sabedoria, cheio de riqueza, tinha escolhido a melhor roupa, tinha escolhido o melhor traje naquela altura, o traje real. Mas ele faz algo que ninguém estava à espera fazê-lo. Depois de se colocar em pé, no verso 13, no meio daquela base, diz que ele se ajoelha na presença de toda a congregação. Salomão está ali, o rei, com as suas vestes reais, puras, bordadas de ouro, certamente, com muita riqueza e subtuosidade. Ele era o rei, ele era aquele que estava ali a consagrar aquele lugar diante do povo. Mas ele percebeu claramente que de nada servia, e vemos isso depois na sua oração, mas na sua atitude vemos de nada servia se ele não dobrasse o seu joelho diante do Senhor, se não reconhecesse que é um rei que está acima de todos os reis, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e ele dobra os seus joelhos diante de todo o povo fica talvez admirado, o rei está a dobrar os joelhos. Nós sabemos que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram chamados para se curvarem diante da estátua daquele imperador, daquele rei, daquele Deus que foi feito à imagem do imperador babilónico, mas eles não se curvaram. Mas Salomão curvou-se diante do Deus invisível e real e ajoelhou-se perante toda a congregação. E para mim isto é uma atitude de humildade, irmãos, quando nós nos ajoelhamos diante de Deus. Mas o ajoelhar perante a congregação era um reconhecimento claro que ele não podia fazer nada se Deus não estivesse com ele. E muitos são aqueles que não têm problema se ajoelhar talvez no seu lugar privado, no seu lugar, no seu quarto em oração. Talvez quando passam por uma doença, um problema de saúde, um problema na família, um problema com um crente, com um familiar ou com alguém próximo, dobram os joelhos, choram.
Mas nos nossos dias nós vemos cada vez menos pessoas que são incapazes perante Deus dobrar os seus joelhos. E se nós queremos ver um avivamento, nós sabemos que um dia todo o joelho se dobrará, mas o nosso joelho precisa se dobrar de uma forma espontânea, voluntária, diante do Senhor, porque aquele que se humilha diante do Senhor, esse será exaltado. Na manhã falámos sobre quebrantamento. Hoje falamos sobre humildade. Então aquele rei numa atitude de humildade, de joelhos diante do povo, diante de Deus, ele levanta as mãos para o céu, ele começa na sua oração, uma oração: Senhor Deus, não há Deus semelhante a Ti, nem nos céus, nem na terra. Tu és um Deus de pactos, Tu és um Deus de concertos, Tu és um Deus que guardas a Tua palavra para a cumprir, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que não mentes, Tu és um Deus que prometeste ao Teu servo Davi que nunca faltaria varão, Tu és um Deus que és fiel à Tua palavra. Senhor, olha, eu sei que Tu não habitas num templo feito por mãos de homens. Eu sei que os céus dos céus, verso 18, não Te podem conter. Mas atenda à oração, atenda à súplica, atenda ao clamor. Ouve o clamor que o Teu servo, não que o Teu rei, ouve o clamor que o Teu servo faz perante Ti nesta tarde. E nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor para buscarmos a Sua face, para buscarmos a Sua face. A palavra de Deus, nós temos lido isto ultimamente tantas vezes, mas usando as palavras de Jesus, Mateus 23:12, o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:12, Lucas 14:11, duas vezes Jesus repete nos evangelhos, ou melhor, registado pelos dois evangelistas, as mesmas palavras: aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E agora, ali naquela atitude de humildade, naquela atitude de submissão ao soberano Deus, ao soberano Senhor, ele tinha uma casa pronta, os sacerdotes estavam prontos para adorar, os levitas tinham preparado tudo ao ínfimo pormenor, havia música, havia as vestes brancas, tudo estava pronto, mas faltava a presença vicária de Deus vivo e poderoso, faltava o carimbo da presença, da glória de Deus, da sua nuvem maravilhosa. Então ele levanta as mãos para os céus, dobrados os joelhos em cima daquela base, diante de todo o povo. Ele estende as mãos para os céus e começa a clamar em voz alta. Meus amados, nós sabemos que nada acontece sem oração, nada acontece sem o clamor da igreja, nada acontece. Temos ouvido ultimamente tanto sobre a importância de nós clamamos. Jeremias 33, talvez, o pastor dizia que 2 Crônicas 7:14, esta manhã, é dos mais citados, mas Jeremias 33:3 é outro dos mais citados. Clama a mim e eu responder-te-ei. Clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então precisamos clamar ao Senhor. Nós não queremos fazer segundo a nossa experiência, segundo a nossa sabedoria. E Salomão tinha sabedoria dada por Deus. Salomão tinha tudo o que era necessário humanamente falando. Mas faltava a presença. E a presença de Deus não é produzida, não é imitada. A presença de Deus, quando vem, é única. Não dá para imitar. Há muita gente que tenta imitar a presença de Deus. Há muita gente que tenta imitar a presença de Deus. Eu lembro-me claramente quando, penso que já citei aqui, se calhar já me estou a repetir, mas lembro-me de nós no primeiro campo de trabalho, quando o pastor Eliseu estava connosco, na altura que estava aí para o Instituto Bíblico, e nós tínhamos uma congregação com muitos irmãos do Brasil. Então sempre passavam lá conhecidos, cantores, etc, que vinham e passavam para vender os seus CDs. Na altura ainda se vendia CDs e cassetes, e passavam por lá. Eu lembro claramente das palavras de um que veio. Ele no final, depois do culto, ele cantou as suas músicas com o seu playback. Os irmãos gostaram, porque é aquele ritmo que principalmente quem lá... Não estávamos a falar este almoço, Melquisedeque, não é? Aquele ritmo, quando se tem lá aquele ritmo, não é? Quem nasceu na terra do samba, etc. Quando é aqueles ritmos assim, mais um forró, aquilo parece que mexe lá com o íntimo, não é? E ele cantou algumas músicas cristãs, como é óbvio, mas com um ritmo bem natural. Os irmãos estavam animados, mas depois fomos para a adoração e para o louvor. E a glória de Deus caiu sobre aquele lugar. E no final ela chegava para mim e disse: pastor, eu já estive em muitas igrejas, mas o fogo aqui não é fogo de palha. Isto aqui eu senti hoje que era fogo de verdadeiro. Não éramos nós que produzimos,
É Deus que manifesta a sua glória, porque esse tipo de fogo não pode ser imitado nem produzido. É Deus quem traz. Esse fogo que nós procuramos para a Igreja de Jesus Cristo do século XXI, esse fogo que nós buscamos para a Igreja de Jesus Cristo, Assembleia de Deus de Lisboa, nós sabemos que esse fogo foi ateado tantas vezes no passado, sentimos tantas vezes com milagres, como nós ouvimos na nossa história, e não podemos ignorar a nossa história, ambulâncias à porta da Neves Ferreira, gente a converter-se a cada culto, dezenas de pessoas a virem de Jesus. Havia um fogo, porque havia um povo que orava, que clamava, que buscava. Nós somos o mesmo povo, então temos que voltar às mesmas práticas, a levantar as nossas mãos para o céu e clamar em alta voz: Senhor, manifesta a tua glória, manifesta a tua glória. Portanto, Hebreus 12:12, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Tornai a levantar. Essas mãos que foram levantadas no passado precisam ser levantadas novamente. Aquela crença, aquela fé, aquele acreditar do passado, e que o Senhor, quando nos chamou, nós imaginávamos a ganhar o mundo inteiro. Nós precisamos recuperar essa visão e chorar por essa visão e levantar novamente as mãos cansadas e dobrar os joelhos desconjuntados e dizer: Senhor, de nada serve nós termos as condições físicas se não tivermos a condição espiritual. De nada serve. Ele orou, ele clamou. E o Senhor quer, meus amados irmãos, fazer coisas grandes na nossa igreja, que é a sua igreja. Louvado seja o Senhor. Há um episódio da palavra de Deus, há vários episódios de gente que clama atrás de Jesus. Mas existe um episódio em Mateus 15, sobre a mulher cananeia. Era uma mulher de origem africana. E ela sai daquelas cercarias e vem diante do Senhor e clama: Filho de Davi, Filho de Davi. Filho de Davi é a linhagem de Salomão. Filho de Davi é a linhagem que não tem fim. Filho de Davi é a linhagem do Messias. Então ela estava a dizer: Messias, Messias, Hosana, Hosana, salva-me, salvação vem do Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E Deus ouviu o seu clamor, Jesus, que é Deus, ouviu o seu clamor. Porque quando há um verdadeiro clamor do coração, Ele tem que fazer alguma coisa. Ainda que provou a sua fé, e nós sabemos, não vamos ler o texto, mas mesmo sendo a sua fé provada, ela continua a acreditar. E ela disse: Senhor, para mim basta-me uma migalha tua, é suficiente para resolver o meu problema. Porque se os cães comem das migalhas, caem da mesa dos seus senhores. Eu posso só uma migalha tua, do teu pão da vida, pode transformar a história da minha família. Eu não sei como é que tu entraste aqui nesta tarde, mas o Senhor, que é o pão da vida, está no nosso meio. Ele quer saciar a nossa fome. Ele quer derramar o seu poder. Se o meu povo. Então, depois daquele evento incrível, daquele cerimonial fantástico, chegamos ao capítulo 7, Salomão terminou de orar, e quando ele termina de orar, desce fogo do céu. Este era um fogo que não podia ser fabricado, não havia lá efeitos pirotécnicos que podiam imitar este fogo. Desce o fogo do céu, aquele fogo que diante do povo desceu uma vez quando Elias clamou, depois de regar várias vezes aquela lenha, de regar aquele sacrifício, aquele altar, depois de 450 profetas falsos terem tentado fabricar o fogo e não conseguiram. Elias levanta as mãos e diz: Senhor, mostra agora que tu és Deus em Israel. E o fogo cai naquele monte e todo o povo cai com a cabeça em terra, dizendo: só o Senhor é Deus. Esse fogo que vem do céu, esse fogo que não vem de baixo, esse fogo que não vem do vulcão, do interior da terra, mas é o fogo que vem do céu, desceu. E diz: quando Salomão acabou de orar, capítulo 7, verso 1, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, os sacrifícios, mas não foi apenas fogo. O fogo foi para consumir o holocausto. Foi Deus a dizer: eu aceito este holocausto. Os irmãos podem ver lá as centenas e centenas de milhares de animais que foram oferecidos em holocausto. E o Senhor consumiu, o fogo consumiu os holocaustos. Mas a segunda parte do versículo 1 do capítulo 7 diz: e a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa. E essa glória, irmãos, que nós queremos ver. Os sacerdotes
não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória tinha enchido a casa do Senhor. Eles queriam entrar, eles estavam prontos. Eu gosto desta imagem, gosto tanto de pregar sobre esta imagem. Sacerdotes todos prontos, o grupo de louvor todo pronto na altura cerimonial, com as suas chofares e etc, tudo aquilo que era comum naquela altura, para entrarem, e vão para entrar no templo e não conseguem entrar porque a glória de Deus era tão grande que eles não conseguem entrar. Havia uma presença sobrenatural que encheu toda a casa. A glória de Deus, o Shekinah, a nuvem da presença da glória de Deus. E todos os filhos de Israel, ao verem que a glória do Senhor, o fogo desceu e a glória do Senhor sobre a casa, o que é que eles fazem? Verso 3, encurvam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoram e louvam ao Senhor, porque é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então Salomão ofereceu e continuou a oferecer. Ofereceu 22 mil bois, ovelhas 120 mil. Muito animal foi oferecido. Os sacerdotes estavam de pé. Os levitas com os seus instrumentos, verso 6, queriam louvar ao Senhor. Queriam louvar ao Senhor. Eles louvavam e tocavam porque Deus santificou. Salomão santificou e Deus santificou com a sua presença. Isto é o aspecto público. E como será Salomão no privado? Como será Salomão no privado? Eu dou graças a Deus que as crónicas mostram-nos Salomão no privado. Salomão terminou o verso 11. A casa do Senhor, a casa do rei. Estava grato pela manifestação da glória de Deus. Mas Deus tinha agora uma palavra particular para partilhar com o seu servo. Porque Deus é o Deus de relações pessoais. E o Senhor apareceu de noite, verso 12, capítulo 7. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: eu vi a tua oração. Eu escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Mas, quando os céus estiverem cerrados, quando nós sentimos que os nossos cultos, parece que as orações não passem do teto. Quando nós sentimos que a chuva das bênçãos parece que estão cerradas e não são derramadas sobre a nossa vida. Quando nós sentimos que os gafanhotos, que é os espíritos malignos, as ações do inimigo, as atitudes do inimigo, os dardos inflamados, todo tipo de situações que vêm para nos tirar a paz, para nos desanimar, e esses gafanhotos vierem consumir a terra. Ou se eu permitir mesmo peste sobre o meu povo, se isso acontecer, Salomão, escuta, eu tenho um remédio para sarar a terra. Este é o remédio, continua a ser o mesmo remédio para os nossos dias. Se queremos ver a glória de Deus, o remédio está, 7,14, 2 de Crónicas, e diz assim, 2 de Crónicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não se ensoberbecer, não pensar que é o maior, não viver no passado, mas se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. E é isto que nós precisamos como igreja de Jesus Cristo nestes dias que estamos a viver. Precisamos que Deus sare a sua terra, a nossa igreja, a congregação do Senhor. Deus tem que sarar, mas passa por estes passos tão simples. Humilhar. Sem humildade nós não veremos a glória de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Humilhar. Humilhar significa sentirmos, como falávamos esta manhã, que não somos nada. Somos vasos quebrados. Somos vasos inúteis, não somos nada diante da santidade, não somos nada diante da grandiosidade, não somos nada diante do plano divino. Quem sou eu para que Deus me utilize a mim? Quem sou eu para que Deus me utilize a mim? Quem sou eu para que Deus me dispense a sua presença e a sua glória? Quem sou eu? Quantas vezes com conhecimento eu pequei contra Deus? Quantas vezes com conhecimento eu ofendi a Deus? Quantas vezes quando Deus me chamava para fazer alguma coisa eu não o fiz? Quem sou eu? Quem sou eu? Ninguém. Eu não sou ninguém.
Diante de Deus eu não sou ninguém. Mas se o meu povo se humilhar, se quebrantar na minha presença, se humilhar e começar a orar, e começar a orar, e começar a buscar a minha face, Senhor, eu quero ver a tua face. Senhor, revela-me a tua face. Senhor, mostra-me a tua face favorável. Senhor, mostra a tua aceitação. Senhor, escuta o meu clamor. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter. E converter é quando nós vamos numa direção, é quando nós sentimos que vamos na direção oposta àquilo que Deus tem para nós. E nós dizemos, para tudo, eu estou-me a afastar do centro da vontade de Deus. Eu estou a perder a sua glória, eu estou a perder a sua presença. Parece aquele jogo frio, crente, frio, quente. Alguns vão se afantando e o Espírito Santo diz, estás frio, estás mais frio, estás a ficar gelado e não conseguimos voltar para o lugar onde temos a sua presença. Porque o Espírito Santo vai nos ensinar, Ele nos ensinará, Ele nos fará recordar. Mas se o meu povo se converter desses maus caminhos, eu dizia esta manhã, todo caminho, todo bom caminho, que não é o caminho de Deus, é um mau caminho. Todo bom caminho, que não é o caminho de Deus, é um mau caminho. Então, se nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei, os meus ouvidos estarão abertos, os meus olhos estarão abertos à oração. Se tu andares diante de mim, como andou Davi teu pai. Este versículo 17 é um pouco confuso, porque nós sabemos a vida de Davi. Mas é a atitude de coração, irmãos. É isso que falámos esta manhã. Não é o currículo, não é aquilo que parece, é aquilo que é. Não é o parecer, é o ser. Se tu andares diante de mim, como andou Davi teu pai. Sim, Davi teu pai, tu sabes, tu és história. Tu és parte da história. Tu és parte da história daquela madrugada onde ele não quis ir à guerra, o teu pai. Tu és parte dessa história. Posso imaginar o inimigo a tentar torturar Salomão por causa de ser o filho daquela relação. Mas se tu andares como andou Davi, que reconhecia quando caía, pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor. Oh irmãos, ele podia ter matado Natã, era mais um na lista. E acabava, mas não, pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor, e se humilhou e se quebrantou diante de Deus. Ah, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim o teu Espírito, não me afastes da tua presença, porque eu não consigo viver sem a tua presença. Se tu andares nesse caminho de Davi, não no caminho da sabedoria, da grandeza, mas se tu andares nesse caminho do quebrantamento, da humildade, então, e fizeres o que eu te ordenei, eu confirmarei o teu trono, o teu reino. E foi confirmado porque Jesus veio depois desta descendência. Irmãos, sem santificação nós não vamos experimentar nenhum despertamento espiritual. Nós não podemos ter pessoas em pecado a servir. E irmãos, eu estou a falar isto para que seja o Espírito Santo a convencer. Eu não conheço grande parte das vossas vidas. Estou-vos a conhecer há pouco e pouco. Nós acreditamos que há uma nova fase e nós queremos dar uma nova oportunidade. Como Davi, quando pecou, arrependeu-se, voltou para o Senhor e Deus confirmou o seu trono, Deus confirmou o seu ministério. E Deus é Deus de segundas oportunidades, senão eu não estava aqui hoje. Deus é Deus de segundas oportunidades, mas nós temos que fazer este caminho. O caminho de volta, o caminho inverso. Converter-nos dos nossos maus caminhos. Humilharmos, orarmos e buscarmos a sua face, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Estávamos em Ashbury, 1905. Conta a história que 4 jovens, depois de terem estado em oração num lugar reservado, clamando por avivamento, eles clamaram horas após horas naquele lugar. O fogo caiu de tal forma que se podia sentir uma presença extraordinária do Espírito. Os colegas daquela universidade, ao perceberem-se que algo estava a acontecer, foram correndo e durante 4 horas eles continuaram na presença do Senhor, não dormindo mais naquela noite.
Na manhã seguinte, no culto de capela, o Espírito tomou rédeas e houve um poderoso avivamento. Começaram a surgir confissões de pecado entre os alunos daquela faculdade, que seriam futuros ministros, clamor e um compromisso profundo com o Senhor. As pessoas ficavam todas de joelhos diante do culto, buscando a Deus. E o avivamento espalhou-se pela escola, pela vizinhança, e diz que quando as pessoas iam entrar no campus da escola, só entrar na escola, caíam de joelhos e eram convertidos antes de entrar no auditório onde corriam as reuniões. 4 jovens que resolveram buscar a face do Senhor. 4 jovens inconformados com a religiosidade, inconformados com o modo regular e normal como a igreja é dirigida. 4 jovens que queriam ver a glória de Deus fluir. Eu oro que Deus levante uma nova geração que queira ver a glória de Deus, que busque a glória de Deus, que clame pela glória de Deus, que não se conforme com o natural, com o banal, mas espera algo sobrenatural, algo novo, algo fresco, algo que Deus tem para a sua igreja. Deus deseja avivar a sua igreja, Ele quer derramar, Ele vai derramar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, este é o primeiro passo, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Vamos nos transportar na nossa mente aquele dia, aquele momento em que Salomão estava diante do povo. O povo tinha visto a construção, o povo conhecia o sentimento do seu líder, o povo conhecia o sentimento do seu pai, do seu líder, e soube que apesar de todas as falhas, todos os erros, Davi era um homem que sempre voltava ao primeiro lugar, sempre voltava àquele lugar onde ele se sentava sobre aquela rocha e pegava na sua lira e começava a compor salmos de adoração ao Senhor. Era um homem que tinha desejo e tinha fome de intimidade com Deus. E Deus está à procura de homens e mulheres na sua igreja que têm fome e desejo de intimidade, de proximidade, têm fome e desejo de experimentar a glória de Deus, de experimentar o manifestar da glória de Deus. Gente que não se conforma, gente que se humilha diante do Senhor e que diz: Senhor, eu não mereço, não é pelos meus méritos, não é pelas minhas forças, não é pelo meu curso ou pelo meu conhecimento, a obra é tua, é tu que tens que fazer, é tu quem tens de fazer, Senhor. Faz a tua vontade, manifesta a tua glória. Nos humilhamos perante ti, Senhor, nesta tarde. Nos humilhamos perante ti, Senhor. Nos humilhamos diante da tua majestade, nos humilhamos diante da tua soberania, nos humilhamos, Senhor. Nos convertemos dos nossos maus caminhos, quando corremos de um lado para o outro e não temos tempo para estar aos teus pés. Nos convertemos dos maus caminhos, quando tu nos dizes: chega-te a esse carro, chega-te a essa pessoa, chega-te a esse colega, fala do meu amor. E nós nos calamos e nos acovardamos e deixamos de fazer aquilo que tu tens de falar connosco. Nos convertemos quando antes ouvíamos a tua voz e não questionávamos a tua voz. Mas hoje, quando ouvimos a tua voz, nós colocamos uma série de condições. Nos convertemos desses maus caminhos, caminhos de dúvida, caminhos de incredulidade, caminhos do homem. Nos convertemos dos nossos caminhos humanos, Senhor, e queremos buscar os teus caminhos, queremos buscar a tua face. Senhor, nós oramos por um avivamento sobrenatural que possa descer sobre a tua igreja, a Assembleia de Deus de Lisboa. E desde a boa hora, Senhor, a Marvila, desde Campo-Torico, a Graça, desde as Águas Livres a Moscavide, Senhor, passando por Odivelas, nós queremos ver o movimento do Espírito acontecer, envolvendo novas gerações, juntamente com as velhas gerações, a buscarem a tua face e a clamarem: visita-nos, Senhor, visita-nos, Senhor, visita a tua igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se o meu povo, desde Deus, se chama pelo meu nome, se humilhar,
e não pensar que é algo de especial, não pensar que é algo de fenomenal, não pensar que o conhecimento que tem da cidade é suficiente, não pensar que os acordos e protocolos que existem é suficiente. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo depender, se o meu povo esperar e procurar e buscar a minha face, se o meu povo orar e clamar de todo o coração, se o meu povo se converter desses caminhos, são os seus caminhos, para buscar os meus caminhos, assim Deus, eu ouvirei, eu sararei, eu soprarei um novo fogo, eu soprarei um novo fogo, eu soprarei uma nova unção sobre a igreja de Jesus Cristo. Eu vou soprar um fogo que ninguém consegue imitar. Eu vou soprar uma presença que ninguém consegue resistir. Eu vou manifestar a minha glória no vosso meio, e milagres acontecem naturalmente, sem que seja necessário impor as mãos ou orar com uma oração forte. Mas só porque a glória de Deus se manifesta, a gente ao entrar nesta estrada, nesta rua, nesta praceta, já cai de joelhos, porque a glória de Deus enche este lugar.